Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém. Vamos orar, clame juntamente comigo neste momento. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, mediante a Tua palavra nesta noite, fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. Senhor poderoso, que a Tua palavra venha iluminar os nossos corações. Senhor poderoso, usa-nos nesta noite para a glória do Teu nome. Espírito Santo de Deus, se conosco neste momento. Usa, Senhor, a nossa vida em nome de Jesus. Amém. E você pode se assentar neste momento, adorando, bendizendo, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor, porque nós estamos em um momento solene, um momento importante. Estamos em um culto, estamos em momento de adoração. É um momento em que separamos exclusivamente para o Senhor. E aqui o Senhor tem primazia. Aqui toda a honra é dele, toda a glória é dele, toda a adoração é dele. Toda a nossa atenção é do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mediante esta palavra queremos trazer algumas orientações, algumas verdades aos nossos corações, alguns ensinamentos aos nossos corações, ao qual o Senhor, Ele traz à luz nesta noite. E nós vemos nesta palavra que o Senhor Jesus ensinava em uma das sinagogas. Nós vemos que naquela época havia muitas sinagogas. Templo havia apenas um em Jerusalém, mas sinagogas havia muitas. Sinagogas, elas surgiram no período do exílio, porque enquanto o povo de Israel estava exilado, surgiu a necessidade, porque foi um período longo no exílio. Então surgiu a necessidade de instruir os seus filhos na palavra de Deus, para se manter a identidade religiosa. Então, para manter a identidade religiosa dos filhos, eles precisaram criar um lugar, eles precisaram se reunir em um lugar. Então criaram as sinagogas, e ali era ensinado a palavra de Deus. E ainda hoje não é diferente. Se você quer que o seu filho cresça no temor da palavra do Senhor, é necessário trazer a casa do Senhor, para que ele ouça a palavra do Senhor, para que ele aprenda do Senhor, para que ele crie uma identidade religiosa, para que ele crie no seu coração um desejo de ser como um de nós, como você, que busca a Deus, que é um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Precisamos criar identidade religiosa nos nossos dias hoje. Não podemos perder isso. E a igreja existe para isso. Aleluia! Para que a identidade religiosa dos cristãos não se perca. Porque lá fora no mundo não dá. Lá o ajuntamento que o mundo faz é ajuntamento profano.
religioso é algo que descaracteriza. Mas ter uma identidade religiosa pautada na palavra e no ensino da palavra de Deus, aí sim nos arremete àquilo que Cristo deseja de nós. Meu Deus. E ali nas sinagogas, os responsáveis pela organização, pelo culto, pelo bom andamento da obra, eram os fariseus. Era ele quem faziam o desenvolvimento em toda a educação judaica. E ali nas sinagogas era acessível a toda a população em geral. Inclusive mulheres e crianças. Havia o pátio dos homens e mais atrás havia o pátio das mulheres e das crianças. Ainda que um pouco mais recluso, mas era acessível às mulheres e às crianças. Então todo mundo podia ir, podia ouvir a palavra, podia aprender, podia desfrutar daquilo que a mensagem era pregada dentro do templo, dentro das sinagogas do Senhor. Era acessível, assim como é nos dias de hoje. Não entra quem não quer, não vem quem não quer. Eu tenho certeza que você tem convidado, você tem chamado, você tem compartilhado nas suas redes sociais e convidado para vir à casa do Senhor, porque é acessível, todos podem entrar, todos podem participar, todos cabem na casa de Deus. Aleluias. E os cultos das sinagogas eram constituídos de oração, período de palavra, ensino da palavra, e quem comandava, quem estava ali na liderança era chamado de chefe, e aquele chefe era quem convidava alguém da congregação para estar à frente do ensino, para ensinar a igreja. E era comum o chefe chamar um visitante, chamar um mestre, chamar alguém de fora, algum especialista que estava de passagem pela cidade para ensinar na sinagoga. Isso nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé estão passando em determinada cidade, e ali eles entram na sinagoga para participar do culto, e eles são convidados para ensinar. E ali Paulo, ele começa a pregar, ele começa a discorrer da palavra de Deus, e as palavras de Paulo foram tão persuasivas que ele foi convidado para voltar no dia seguinte para ministrar de novo o ensinamento da palavra na sinagoga. Porque quem tem dedicação nas coisas de Deus é assim. É Deus. Sempre tem espaço. Mas nós vimos também no versículo que além de Jesus estar ensinando na sinagoga, ele ensinava num dia de sábado. E o sábado para o judeu era um dia oficial de culto. Era um dia dedicado ao Senhor. Era um chamado Sabá ou Shabá. Eu não sei pronunciar direito, mas acredito que seja o Shabá, que significa o 7º dia da semana. O sábado para o judeu é o que o domingo é para o cristão. É o dia dedicado ao Senhor, ou que deveria ser. Então, neste dia, o judeu ele se dedicava exclusivamente ao Senhor. Era um dia todo exclusivo ao descanso, mas era um descanso diferente, porque nesse descanso não se ficava em casa dormindo
eles passavam o dia todo aprendendo, orando, ouvindo e se dedicando, fazendo uma devoção a Deus, cumprindo o mandamento do Senhor, porque o próprio Deus instituiu o Shabá nos 10 mandamentos através de Moisés, para que o povo cumprisse um dia dedicado ao Senhor. E era isso que o povo estava fazendo, reunido na sinagoga, num dia de sábado, se dedicando ao Senhor. E nós vemos que Jesus está na sinagoga, num dia de sábado, e naquele dia, Jesus é o convidado para ministrar naquele culto. Naquele dia, o pregador oficial é Jesus de Nazaré. É Ele quem prega naquele dia. É Ele quem ministra. É Ele quem ensina. É Ele quem vai direcionar as palavras de adoração naquele dia. E nós vamos ver logo na sequência dos versículos que naquele culto, naquele dia, naquele sábado, havia uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Era uma mulher crente, era uma mulher cristã, era uma mulher devota, era uma mulher fiel, era uma mulher que guardava os mandamentos de Deus, era uma mulher que há 18 anos ia à casa do Senhor, há 18 anos ela estava no templo, na sinagoga, buscando a Deus, adorando a Deus, porém ela era possessa de um espírito de enfermidade, mas estava na casa de Deus. E diz a palavra que ela andava encurvada e de modo nenhum podia endireitar-se. Há 18 anos frequentando a sinagoga, mesmo enfermo. Quantas vezes a gente tem uma dor de cabeça, uma pressão alta, uma diabetes alta, uma dor na perna e já não vem para o culto? Imagina 18 anos possessa de um espírito de enfermidade, mas há 18 anos está dentro da igreja, há 18 anos está buscando a cura, há 18 anos está lacrando. Isso para mim é perseverança. Meu Deus, isso para mim não tem outro nome senão perseverança. Ela não desistiu, ela não vacilou o seu pensamento, ela não olhou a sua deficiência, ela ia encurvada, mas ia, ela ia possessa, mas ia, ela ia com dor, mas ia, ela ia com dificuldade, mas ia, ela ia com toda a sua debilidade, mas ela ia, lá estava ela no dia de culto, dentro da igreja. Ela não podia se endireitar, mas ela estava lá. meu Deus. E diz a palavra que ela não podia endireitar-se de modo nenhum. Isso nos faz entender que ela tentou, ela tentava, ela foi ao médico, ela procurou algum meio, ela procurou alguma forma de se endireitar, ela tentou todos os métodos possíveis. E diz a palavra que de forma alguma, aleluia, diz a palavra que de modo algum ela podia endireitar-se. Meu Deus. Mas nós entendemos com isso que ela fazia as suas tentativas. Isso é esperança. Isso nos faz entender que nós não podemos perder as nossas esperanças. Isso nos ensina que não é o primeiro
nas nossas vidas que vai nos fazer perder as esperanças, vai nos fazer sair da casa de Deus, deixar a presença de Deus, deixar de vir à casa de Deus. A primeira dificuldade: não vou na casa de Deus não, porque não está resolvendo. Não vou buscar a Deus não, porque não está dando certo. Meu Deus. O Senhor, Ele age, mas é no momento dele. Se Ele quer testar 18 anos, se Ele quer testar 12 anos, é Ele quem decide o tempo. É Ele o dono do tempo. Aleluia. É Ele quem faz o tempo. É mesmo. É o Senhor. Mas o maior problema dela era andar encurvada. Porque alguém que anda encurvado tem uma visão do que está lá embaixo. Não consegue ter uma visão do alto. Alguém que anda encurvado não consegue se levantar, vai ter sempre uma visão do chão, vai ter sempre uma visão do baixo. E o salmista, ele dizia que quando ele quer saber de onde vem o socorro dele, ele olhava para os montes. Eita, Jesus! Vai olhar para o monte como? Ser curvado, ser travado. A coluna não se move. Tinha uma corcova nas suas costas. Vai olhar para o alto como? Se o adversário da sua alma queria fazer ela ser alguém que tinha uma visão deturbada da imagem de Deus. E nos dias de hoje, o que nós vemos Satanás fazendo com alguns é justamente isso. Verdade. Quer fazer alguns ter uma meia visão. Quer que as pessoas tenham uma meia visão, ou que sejam crentes que vivam uma vida pela metade. Ora enxerga o que está embaixo, ora enxerga o que está em cima. Meu Deus. Esse era um dos maiores problemas daquela mulher. Glorioso. Mas como nós já falamos aqui nesta noite, naquele dia, naquela noite, o pregador daquele culto não era um pregador qualquer. O pregador daquele culto não era um fariseu que aumentava as franjas dos seus vestidos para dizer eu sou santo. O pregador daquele culto não era um fariseu que batia no peito no meio da praça dizendo eu não tenho pecado, eu sou justo, eu sou melhor do que todos estes. Naquele dia, naquela noite, o pregador do culto, ele era manso e humilde. E ele veio para libertar, ele veio para levar cativo o cativeiro, ele veio para desfazer as armadilhas do adversário, ele veio para livrar aqueles que estavam nas amarras do adversário. Naquele dia, naquele culto, o pregador tinha poder nas suas mãos. Bondoso Deus. Naquele dia, naquele culto, as palavras que saíam da boca do pregador eram palavras vivas, eram palavras que tinham poder, eram palavras que tinham efeito. Meu querido Jesus. O convidado do culto era Jesus. Eita, Deus. E ainda que aquela mulher estivesse na ala das mulheres lá no fundo, lá atrás, diz a palavra de Deus que é Jesus quem olha para ela. É Jesus quem olha para ela e enxerga ela no meio daquela multidão. E eu quero entender que nesta noite é Jesus quem olha para você, é Jesus quem enxerga você no meio da tua dificuldade, da tua angústia, da tua dor, da tua ansiedade,
É Jesus quem olha para a tua vida. É Ele quem te enxerga do jeitinho que você é. Meu Deus, E Ele não tão somente olha, mas Ele profere palavras de libertação. Quando Jesus olha para aquela mulher, Ele não critica. Quando Jesus olha para aquela mulher, Ele não fala do defeito físico dela, porque muitas vezes alguém encontra conosco na rua e pode até dizer: nossa, você está gorda demais, nossa, você está magra demais, nossa, você está assim demais. Mas Jesus olha para ela e Ele profere palavra de libertação, e Ele diz: está livre da tua enfermidade. Glória a Deus. Maravilhoso, meu Deus. Ele não tão somente olha e não tão somente fala, mas Ele vai até ela, porque diz a palavra que Ele põe as mãos sobre ela. Eita. E para pôr as mãos sobre ela, Ele tem que estar próximo, Ele tem que estar perto. Então Ele rompeu a barreira da ala dos homens e Ele chega perto da ala das mulheres, e Ele se aproxima daquela mulher enferma. Ele estende as mãos sobre ela, Ele impõe as suas mãos e ela é curada. Glorioso Jesus. Diz a palavra que ela se endireitou na hora. Deus bendito. Porque quando é Jesus que toca, tem que endireitar. Quando é Jesus que estende a mão sobre a minha e a tua vida, tem que endireitar. Meu Deus. Se tiver torto, vai endireitar. Se estiver andando pelo caminho errado, vai endireitar. Se tiver com pensamento torto, pensamento vai endireitar também. Porque quando o Senhor impõe as mãos, o único lugar, a única coisa que dá lugar é para a glória de Deus. Porque aquela mulher só conseguia glorificar. Bondoso Jesus. E ela começa a glorificar a Deus. E ela começa a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque a vitória dela chegou. Aleluia. E quando a vitória nossa chega, não dá para ficar quieto. Não dá para ficar calado. Porque quando Jesus está na casa, tem vitória para quem está necessitado. Teve quem não gostou. Maravilhoso. O chefe da sinagoga, ele não gostou. Ele questionou. Ele quis ensinar Jesus a trabalhar. Tem gente assim. Tem gente que quer ensinar Jesus a trabalhar. Meu Deus. Ô Jesus, tem segunda, tem terça, tem quarta, tem quinta, tem sexta para o Senhor curar. Vai curar logo no sábado? Logo no sábado que o Senhor quer curar? Não dá não, tem que ser de outro jeito. Então não quero ensinar Jesus a trabalhar não. O trabalhar do Senhor, Ele sabe como fazer. E o chefe da sinagoga não gostou, mas ele ficou envergonhado. Sabe por quê? Porque a vitória é de quem glorifica o nome de Deus. E nesta noite não é diferente. Jesus está na casa. Jesus está na casa. E a vitória é tua, porque eu profetizo que você vai sair daqui de posse da tua vitória. A bênção é tua, o milagre é teu. Quem determina é Cristo, porque foi Ele que pagou o preço pelo teu milagre. Foi Ele quem pagou o preço pelo teu milagre. Então receba nesta noite. Receba o teu milagre, receba a tua vitória. Mas quando você sentir que recebeu o teu milagre, dá glória a Deus.